dia, meus amores! Que saudade de vocês! E aí, como é que vocês estão? Para estar assim, um tanto quanto cansada, mas feliz por estar com vocês. Hoje, aula de história. E aí, vamos continuar contando histórias? Histórias reais, é óbvio. Pois bem, hoje, meus amores, na nossa aula de história, além deste vídeo, Pro vai postar outros vídeos reflexivos, outros vídeos sobre as crianças indígenas, outros vídeos sobre as escolas indígenas, enfim, para a gente ficar muito bem assessorada em relação a esses conhecimentos. Porque na nossa aula de história hoje nós vamos falar sobre os índios aqui no Brasil. Isso já é um assunto que a gente conhece, já tratamos em sala de aula, já falamos muito em sala de aula, e é um assunto que vocês gostaram muito. Por isso, hoje a gente vai dar uma expandida nele. Olha, vocês sabem que os donos dessas terras são os indígenas, porque quando os europeus chegaram aqui no Brasil, o Brasil já era habitado pelos índios. São eles os nativos dessas terras. São eles os donos dessas terras. E aí os portugueses chegaram, porque os portugueses, na verdade, eles eram desbravadores. Naquele período, eles dominavam as navegações e viajavam oceano afora, buscando coisas para comprar, enfim, terras para descobrir, riquezas para explorar. E em uma dessas viagens deles, eles acabaram vindo até o Brasil. Na verdade, o que a história conta é que neste dia eles chegaram aqui por acaso. Mas há alguns estudiosos que dizem que vários europeus, não apenas os portugueses, já rondavam o litoral brasileiro. Exatamente por isso que eu falei para vocês, porque eram povos que viviam em busca de riquezas, em busca de novas conquistas. Os portugueses não eram diferentes. Porém, nesta chegada real mesmo dos portugueses aqui, eles estavam indo para uma terra chamada Índias. Eles estavam indo para as Índias. Lá nessas viagens que eles faziam para as Índias, eles iam para comprar mantimentos, eles iam para comprar especiarias. Especiarias que eles chamavam na época é o que hoje nós chamamos de temperos. Era cravo, canela, pimenta do reino. Além dessas especiarias, é obviamente que eles traziam marfim, eles traziam tecido, seda, porque lá nas Índias, era um território desse tipo de comércio. Então eles iam para lá para buscar essas coisas e estavam também tentando. Então assim, há várias histórias, há vários indícios. Cada historiador da época apresenta uma versão sobre esta chegada deles aqui no Brasil. Porque nessa época também eles estavam procurando um caminho que fosse mais perto, porque eles estavam levando muito tempo para chegar às Índias, então demorava, a viagem ficava muito dispendiosa e demorada, porque naquele tempo ou era por terra ou era por mar. E por terra era movido a animais e por mar nas caravelas. Então eles dominavam essa arte da navegação, os portugueses. E aí eles estavam tentando encontrar um caminho mais próximo. A verdade é que nestas idas e nessas vindas chegaram ao nosso território. Fosse por querer, fosse por não querer, mas chegaram. Essa chegada deles foi um estranhamento. Óbvio, gente, aqui no Brasil, quem vivia aqui eram os nativos, os índios. Ora, os índios eles viviam da forma mais natural possível. Eles andavam sem roupas, até porque eles nem sabiam o que era roupa. Eles viviam da caça, viviam da pesca, viviam de colher frutas, de fazer pequenas plantações. Eles não tinham nenhum intuito
em dinheiro, em economia, eles não estavam nem aí para esse tipo de coisa. Ao contrário dos portugueses. Os portugueses não. Eles já se diziam civilizados, eles eram povos que já dominavam muitas artes. Vejam, a arte da navegação, por exemplo. Quando era que um nativo ia imaginar homens vindo de dentro, cara, quando eles viram aquilo, eles, meu Deus, eles imaginaram logo que eles eram deuses. Realmente, eles se, caramba, se ele consegue dominar o mar, ele veio naquele, e todos vestidos, e sem falar na pele branca, porque os indígenas, eles têm uma pele escura, até mesmo pela questão de serem, no caso dos indígenas brasileiros, de serem de um país tropical. Então, o sol aqui é o tempo inteiro, e em especial no litoral. Então, eles tinham uma forma física muito diferente do pessoal que estava chegando naqueles barcos. Então, os portugueses, pensando em encontrar esse caminho mais rápido para chegar nas Índias, acabaram chegando aqui. E aí, como eles estavam no sentido de Índias, 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 chegar nas Índias, ganhar dinheiro, chegaram aqui, quando viram os índios, eles não tiveram um outro nome para dar para aqueles povos, senão índios, em relação às Índias, que era para onde eles pretendiam chegar. Que terminaram indo, né? Eles ficaram aqui, analisaram as terras, observaram tudo, porque como eles eram conquistadores, qualquer lugar que eles chegassem, a primeira coisa que eles viam era riqueza. O que tem aqui para a gente explorar? Eles eram realmente exploradores. Eles ganhavam o mundo, como se diz, eles ganhavam realmente o mundo em busca de riquezas. Para eles, é óbvio. E aí, quando chegaram cá no Brasil, que encontraram aqueles povos tão diferentes, para eles também foi um estranhamento. Ou seja, mas os portugueses não estranharam tanto quanto os indígenas, exatamente pelo fato dos portugueses já serem esses desbravadores, já serem esses navegadores, já conhecerem muita coisa. Então eles conheciam inúmeras tribos de outros lugares, inúmeros povos de outros lugares e povos diferentes. Então, para os portugueses foi um choque, mas o choque maior foi realmente para os nativos daqui da nossa terra, para os indígenas. Então, nesta época em que os portugueses chegaram aqui, estima-se que aqui no Brasil tivesse, essa quantidade aqui de indígenas. 5 milhões de indígenas, muita gente, dividida em milhares de tribos, tribos que falavam diversas línguas, porque os indígenas, eles estavam realmente espalhados por todo o território brasileiro. E cada um, dentro do seu, nós já estudamos algo semelhante em geografia, cada um, dentro do seu território, dentro da sua geografia específica, tinha os seus costumes. Então, os do litoral tinham um determinado costume porque estavam adaptados àquele espaço litorâneo ali. Quem vivia lá para dentro da floresta mesmo, para dentro da floresta, tinha uma outra forma de vida, exatamente porque estava adaptado àquele espaço. Quem vivia para cá, para o Nordeste, que eram também muitas tribos, tinha uma outra forma, porque também estavam adaptados a esta geografia de relação a clima, a relevo, a tudo. Então, mas o comum entre eles era isso. Eles eram muito semelhantes fisicamente, eles viviam o mais natural possível, não tinham nenhum acesso tecnológico, absolutamente nada. Eles eram como os brancos chamavam, como os civilizados chamavam, eles eram selvagens, exatamente, eles viviam da selva. Quando se fala selvagem, não se fala no sentido de serem do mal. Selvagem por viverem na selva, por não terem noção de civilidade, desta civilidade que se fala. Porém, quando a gente fala assim, eles não têm noção de civilidade, a gente também está errado, porque eles viviam em comunidade. Se eles viviam em comunidade, eles tinham também a sua organização social, sendo que essa organização social era completamente diferente da organização social do povo que acabou de chegar, desses conquistadores. Até porque esses conquistadores, inclusive, já tinham acesso, eles tinham acesso a armas. Os conquistadores, além de dominarem o mar
eles tinham acesso a armas, então eles tinham acesso a muita coisa que os indígenas não tinham. Eles tinham acesso à escola, eles sabiam ler, eles sabiam escrever, eles desenhavam, eles já desenvolviam muitos materiais tecnológicos, como no caso mesmo, as próprias embarcações, a vela. Aquilo ali já era absurdo para os indígenas, que mal conseguiam fazer uma canoinha de casca de árvore, e que apenas para andar ali nas margens dos rios a pescar. Diferente que imagine dominar o mar. Nossa, aquilo ali para os indígenas foi realmente esse impacto de é Deus, só pode. E aí, esse encontro dos nativos com os colonizadores, com os desbravadores, digamos assim, foi esse encontro de estranhamento, porém, como os indígenas tiveram essa reação de acharem que eles eram seres poderosos, foi muito fácil para os benditos seres poderosos apropriarem-se das nossas terras. Então, como eu falei para vocês, estima-se que nesta época houvessem por aqui cerca de 5 milhões de indígenas. 5 milhões de indígenas. Hoje vive bem menos, nossa senhora, hoje vive, creio que 0,5 disso aí. E aí, como eu falei para vocês, que eles já tinham uma organização social, sim. Primeiro, pelo fato de serem muitas tribos espalhadas, porque vejam, o Brasil é um país continental. Então, hoje, se nós fôssemos nos dividir por tribos, seriam inúmeras tribos espalhadas por aí, imagine. Então, eles tinham lá sua organização social, e essa organização social, ela tinha, como nós hoje temos os nossos chefes, eles também tinham os chefes dele. O cacique era como se fosse um chefe político. O cacique era uma pessoa que detinha um certo conhecimento, tinha experiência e geralmente era entre os mais velhos da tribo, e aí ele conseguia fazer a organização social mesmo dessa tribo, no sentido de distribuir as tarefas, organizar o treinamento de guerreiros, porque mesmo eles sendo essas pessoas totalmente natural, que viviam dessa forma muito natural, eles tinham as suas desavenças com outras tribos e precisavam sim da sua proteção. Mesmo que não houvessem essas desavenças, mas eles precisavam sim de ter uma proteção para a sua aldeia, até mesmo pela questão de ataque de possíveis animais, de possíveis ataques de animais. Então eles precisavam ter essa proteção. Então eles já tinham os seus guerreiros, eles tinham as pessoas que cuidavam da lavoura, exatamente separados por questões de habilidade. Então, quem tinha mais habilidade com a luta, quem era forte, quem conseguia correr, essa coisa toda, seria guerreiro, seria caçador, seria pescador. Já as mulheres ficavam cá na aldeia. Os indígenas masculinos nunca saíam todos. Sempre ficavam alguém para dar um suporte, para fazer exatamente esta proteção, para que as mulheres e as crianças não ficassem sozinhas. Então já as mulheres ficavam cá na aldeia. Eles tinham uma visão de sociedade um pouco diferente da nossa, já que eles realmente viviam em comunidade, ou seja, em comum mesmo. Eles realmente, quando a gente fala em viver em comunidade, nós não conseguimos praticar a essência da palavra, porém eles conseguiam. Como nós já falamos lá em sala de aula, tudo que os indígenas colhiam, pegavam da caça ou da pesca, eles traziam, até a própria organização da aldeia, da taba, como se chama, ou da aldeia, já indica essa organização, porque ela geralmente era feita em círculo. Por que ela era feita em círculo? Era mais fácil deles se protegerem entre si, a própria comunhão mesmo deles, a própria interação, aquela organização em círculo das ocas já era suficiente. E no meio, no centro, ficava como se fosse uma grande praça, onde eles se reuniam para contar história, para acender fogueira,
para participar de festas, de rituais. Quando alguém da aldeia adoecia, havia na aldeia uma outra, digamos, uma outra autoridade. Havia na aldeia uma outra autoridade chamada de pajé. Eu acho que vocês não vão conseguir ver os meus, eu fiz tão bonitinho, mas não está aparecendo legal. Chamada de pajé. O pajé, ele era como se fosse um médico. Também era uma pessoa de muita experiência, era uma pessoa muito observadora da natureza, e aí ele entendia de muita coisa. Ele sabia como preparar remédios de folhas da natureza, enfim, de coisas que ele retirava da natureza para determinadas doenças. Ele sabia orientar uma mãe, um parto. Então, esse pajé, essa autoridade pajé, ela também era uma figura importantíssima nessa organização das sociedades indígenas. E quando eles precisavam tomar alguma decisão, não era comum se tomar decisão sozinho. Geralmente se procuravam os outros, principalmente esses mais velhos, fosse o cacique, fosse o pajé, ou fosse uma pessoa lá da sua família que fosse mais velha para eles orientarem. As crianças também, nas tribos indígenas, elas tinham um papel muito importante, porque os indígenas sabiam que eram elas que iam ficar no lugar deles quando eles se fossem. E aí eles preparavam essas crianças exatamente para que elas soubessem fazer tudo sozinha quando eles não estivessem lá. Preparavam essas crianças de uma forma muito lúdica, muito do ver. Tudo que um adulto ia fazer dentro da aldeia, geralmente as crianças iam observar. Ou seja, se eles fossem pescar ali aos arredores da aldeia, levavam as crianças para que elas vissem o que eles estavam fazendo. Nas tribos indígenas, não é comum, inclusive, se reclamar grosseiramente ou bater, dar chineladinhas nas crianças, que eles chamam de curumins. Então, não é comum isso. O comum é que a criança aprenda pelo exemplo. Tanto que até para eles conversarem mais seriamente com uma criança que porventura tenha cometido algum erro, eles abaixam-se para ficar na altura da criança, para falar aqui, ó, olho no olho. Geralmente falam muito próximos, se for necessário, até segurando aqui dos ladinhos da criança, para que a criança foque no que ele está falando e compreenda. Então, geralmente a criança não vai compreender só por dizer não. A criança vai compreender por observar, por ver o exemplo, e que é o comum, né? Então, toda essa organização indígena que eu estou falando é para dizer para vocês que quando se fala que os portugueses é que eram civilizados, que os portugueses, não, os indígenas também tinham toda a sua organização, dentro do que eles sabiam, dentro do que eles viviam. E os portugueses tinham a sua dentro da evolução que já tinham adquirido, que os indígenas cá ainda não. E com a chegada dos portugueses, o fato dos indígenas não ter contato com esse pessoal, até o sistema imunológico dos indígenas era muito fraco para isso. Era forte para tudo o que eles conviviam ali dentro daquela selva. Porém, para o contato do indígena, até uma simples gripe chegava a dizimar uma tribo inteira. E foi aí que os índios foram sendo dizimados, digamos assim. Foi aí que os índios foram diminuindo. Porque além desse contato, o próprio contato já ter sido terrível para os indígenas em relação a doenças, a esse tipo de coisa, houve também um processo de violência mesmo dos europeus contra os indígenas. Primeiro porque os europeus, quando se apropriaram das terras, eles precisavam de pessoas para desenvolver o trabalho que eles quisessem.
os indígenas não estavam habituados a desenvolver esse tipo de trabalho. Como eu falei para vocês, a vida dos indígenas era uma vida muito natural. Eles não precisavam estar carregando toras, eles não precisavam estar fazendo esforço físico absurdo, a não ser que eles quisessem. E quando eles faziam um esforço físico, era por algo, para o bem comum. E aí, os europeus, precisando deste trabalho, começaram a colocar o indígena para fazer esse trabalho. E o indígena não aceitou. Os europeus, então, tentaram escravizar os indígenas. E os indígenas não aceitaram. Alguns morriam pela violência, porque o fato deles não aceitarem, eles começaram realmente a entrar em luta contra o homem branco. E, obviamente, que o homem civilizado tinha muito mais poder em relação à luta contra os indígenas, porque as únicas armas que os indígenas tinham eram arcos, flechas e lanças, enquanto que os portugueses, os civilizados, digamos assim, os brancos como um todo, os europeus, eles tinham, como eu falei para vocês, eles dominavam armas de fogo já. Então, para o indígena, isso foi terrível. E as tribos foram diminuindo, e entrando cada vez mais para dentro da mata, se refugiando realmente. Nos dias atuais, como eu falei para vocês, o número de indígenas brasileiros é muito pouco. Ainda tem muitas tribos, aqui mesmo no nosso estado, tem um local chamado Baía da Traição e há outras tribos indígenas, mas não são mais essas tribos indígenas nômades que se tinha antigamente. Já são tribos indígenas que são indígenas por serem descendentes de indígenas, mantêm a sua cultura a um grande custo, mas tentam manter a sua cultura sim, mas têm uma vida normal como a nossa. Frequentam escolas normais como a nossa, trabalham, enfim, dirigem automóvel, têm uma vida muito, mas são indígenas e buscam proteger as suas raízes, porque muito do que da nossa cultura atual veio do indígena. Olha, no material de vocês vão ver algumas imagens. E nós, principalmente aqui do Nordeste, temos isso muito forte. Vejam, aquela tapioca que a gente come no café da manhã. A própria palavra tapioca já é uma palavra indígena. E além da palavra ser tapioca, ainda há uma designação, porque dentro da tapioca tem uma tapioquinha mais grossa que se chama beiju, que também é de uma palavra indígena. Então, o alimento derivado da macaxeira, que é de onde se retira a tapioca, da raiz de onde se retira a tapioca, todos os alimentos derivados desta planta, eles são alimentos que eram cultivados pelos indígenas. E que foi a partir disso que nós tivemos o contato com esses alimentos. E que são alimentos que fazem parte, inclusive, do nosso patrimônio de comidas realmente. Palavras do nosso vocabulário, como janaína, como jangada, tudo são palavras do vocabulário indígena. E a nossa cor, a nossa forma de ser é muito semelhante à forma de ser dos indígenas, porque nós brasileiros natos mesmo, temos uma forma de ser muito peculiar, de ser alegre, de ser festivo, de ser sorridente. Isso é muito do indígena. Então, nós, independente de termos ou não sangue indígena, devemos muito do que somos, do que temos, principalmente em relação às questões culturais mesmo, aos indígenas. Então, hoje no Brasil, como eu falei para vocês, tem bem menos povos indígenas. Os indígenas com maior quantidade de pessoas são os povos guaranis, são os povos que têm
são os maiores povos do Brasil, são os guaranis, que chegam inclusive a ultrapassar a fronteira. E os que têm o maior território de terra mesmo, tem a maior quantidade de terra garantida para si, são os Yanomamis. E hoje porque foi preciso criar um instituto só para cuidar desses indígenas, porque senão iriam acabar. Exatamente pelo que eu falei para vocês. A questão deles não terem, no início, eles não terem o contato com o homem branco, até o sistema imunológico deles, algumas coisas, eles não tinham defesa, o sistema imunológico dele não tinha defesa para algumas doenças que os conquistadores trouxeram. Então, como eu falei para vocês, às vezes uma gripe era suficiente para devastar uma tribo inteira. Além disso, teve as questões de luta, teve as questões de escravidão, teve as questões de violência mesmo em relação ao indígena. E hoje ainda acontece. O indígena hoje ainda continua sofrendo violência, sofrendo preconceito. As terras que os indígenas têm, que são deles, garantidas, elas vivem sendo invadidas por homens em busca de riqueza, em busca de ouro, em busca de madeira. E quando esses indígenas resolvem defender o seu território, entram realmente em luta. E mais uma vez, o que está vindo de fora tem um poder maior de força em relação aos indígenas. E eles acabam penando por isso. E aí, para evitar que tudo isso aconteça e que a gente fique sem essa presença tão nossa, é que foi criada a FUNAI, que é uma fundação, Fundação Nacional do Indígena, Fundação Nacional do Direito Indígena. Então, a FUNAI é um órgão do governo federal que foi criado só para defender o indígena, para cuidar do indígena. E é muito importante que isso aconteça para que eles não acabem, para que eles não sejam uma raça dizimada. Eu gostaria que vocês pensassem muito mais sobre isso, vissem esse vídeo uma ou duas vezes mais se vocês quiserem, eu não vou me incomodar. Vou mandar outros vídeos, façam as atividades, me devolvam e um grande